Olá, seja muito bem-vindo ao Literatura Falada, que hoje te convida a ir até o século XIX, buscar junto comigo as primeiras encenações de Shakespeare nos palcos brasileiros. O assunto é interessante e merece alguns minutos de nossa atenção. Vamos até lá? A presença de companhias teatrais estrangeiras nos palcos brasileiros remonta à vinda da família real portuguesa para o Rio de Janeiro no ano de 1808. No entanto, no fim da década de 60, início na década de 70 do século XIX, aconteceu algo muito importante para o teatro carioca: a vinda de 3 companhias teatrais de renome internacional que vinham da Europa em turnê pela América e que passavam pelo Brasil em direção à Argentina e ao Chile. Estamos falando das turnês de Adelaide Ristori, de Tommaso Salvini e de Ernesto Rossi. Os dois últimos, Rossi e Salvini, trouxeram Shakespeare a partir do original pela primeira vez para os palcos brasileiros. Essas companhias que encenavam Shakespeare com sucesso, inclusive em países de língua inglesa, eles que eram italianos, traziam as peças na língua deles, traziam as peças em italiano, mas a tradução era feita a partir do original em inglês, e isso não era um dado comum na época. O que era comum eram as encenações de Shakespeare feitas a partir das adaptações francesas do dramaturgo, especialmente as versões neoclássicas empreendidas por Jean-François Ducy e que alteravam consideravelmente o texto original. Shakespeare era considerado pelos neoclássicos franceses como tendo um linguajar por vezes grosseiro e também eventos excessivamente violentos em seus enredos. E eles acabavam criando ou recriando, versões que consideravam serem mais palatáveis para o gosto do público daquele momento, além de mais adequada às normas clássicas do fazer teatral e que eles achavam que eram então as mais acertadas. Quando esses atores italianos chegaram ao Brasil, adaptações de Shakespeare já haviam sido encenadas no país em diversas ocasiões, mas nunca o original ou uma tradução feita a partir dele. Apesar de haver a suspeita levantada por Bárbara Heliodora em Shakespeare in Brazil, texto de 1967, de que o famoso ator brasileiro João Caetano teria encenado Hamlet, vindo do original em inglês em 1835, não há evidências que comprovem tal fato e que, portanto, liguem a figura de João Caetano e os palcos brasileiros a Shakespeare em versão original até a vinda dos italianos para o Brasil, até a vinda dessas companhias para o Brasil. As representações, as adaptações francesas de Shakespeare tinham na figura desse ator brasileiro, João Caetano, o grande expoente. Podemos dizer que João Caetano foi o primeiro e por mais de meio século o ator brasileiro identificado com o papel shakespeariano, mesmo que por meio de adaptações. Em junho de 1869, os palcos cariocas contaram com a presença da Adelaide Ristori, considerada por muitos estudiosos como a maior atriz trágica do século XIX. Ela era famosa por interpretar Lady Macbeth, no entanto, infelizmente, ela não a representou no Brasil. Aliás, Adelaide Ristori não encenou Shakespeare por aqui, mas sim tragédias como Medeia e Fedra. A gente pode ler comentários na imprensa, comentários, por exemplo, de escritores como Machado de Assis, lamentando o fato, mas o fato é que ela não representou Shakespeare no Brasil. Mas a sua presença aqui foi importante para o teatro carioca daquele momento por inaugurar um período de vida teatral intensa no Rio de Janeiro, com reflexos em outras cidades, como São Paulo e Santos, ou ainda Porto Alegre e Rio Grande, visto que os navios que levavam os atores e as suas companhias passavam pelo sul do país em direção à Argentina, ao Chile e paravam para fazer representações nos teatros.
História no Brasil parece ter aberto o caminho para que outros atores de renome internacional viessem para cá. E no ano de 71, como eu disse, chegaram então Rossi e Salvini. Ernesto Rossi chegou aqui em 5 de maio e Tommaso Salvini chegou no dia 15 de setembro daquele ano. Os 3 atores citados, a Ristori, o Rossi e o Salvini, tinham o drama shakespeariano como carros-chefes de suas turnês, apesar de, como eu disse, Ristori não ter representado nenhuma peça de Shakespeare em sua temporada no Rio no ano de 69, ao contrário do que ocorreria com Rossi e Salvini em 1871. Salvini era famoso por sua atuação como Otelo, e Rossi era especialmente conhecido por sua atuação como Hamlet, apesar de ter também feito outros personagens de Shakespeare de forma memorável, como Otelo, Lear e Coriolano. Dessa forma, a presença de Rossi e Salvini no Brasil não apenas marcou um período singular no cenário carioca do século XIX, como também proporcionou ao público e aos críticos terem contato com o texto de Shakespeare, que apesar de ser representado em italiano, trazia uma versão mais próxima daquela composta pelo dramaturgo inglês. Uma coisa que é especialmente interessante de observar ou de ler, são os comentários feitos na imprensa da época. Eu trouxe aqui 2 recortes de jornal, na verdade são 3, porque 2 fazem parte de uma mesma resenha, de uma mesma crônica, que comentam esses espetáculos. Eles são muito interessantes. Em A Vida Fluminense, do dia 16 de maio de 1871, é possível ler: Rossi estreou a 8, e tão viva foi a impressão que a força irresistível do seu gênio causou sobre o exigente auditório que afluíra naquela noite à sala do teatro lírico, que de então para cá tem o grande artista italiano sido o assunto principal de todas as conversações, o alvo constante dos maiores louvores. Todos falam nele. Os que já ouviram tributam-lhe veneração entusiástica. Os que ainda não tiveram essa aventura prometem não perder no futuro uma só de suas representações. Em A Vida Fluminense, do dia 13 de maio de 1871, a gente lê uma publicação assinada por J.R.M., não sabemos quem é essa pessoa, mas somente temos as iniciais, em que ele também comenta a atuação de Rossi no Teatro Carioca. Eu recortei aqui 2 passagens desse texto. Na primeira: ao terminar o espetáculo, o artista não foi saudado, mas antes esmagado por uma dessas ovações que são a partilha exclusiva dos talentos superiores. A gente vê em seguida a descrição de uma cena do teatro da época que vem com detalhes tão curiosos que eu fico realmente imaginando como é que foi ter assistido esse Shakespeare no século XIX no Brasil. Veja: as senhoras acenavam com os lenços, os homens soltavam bravos ruidosos, o frenesi pintava-se em todos os rostos, o entusiasmo febril agitava todos os corações. Eu acho muito interessante, realmente gostaria de ter podido assistir um pouco dessas encenações. É isso aí. Se você gostou e quer ler algo a mais sobre isso, eu vou deixar na descrição do vídeo a referência bibliográfica de 2 artigos acadêmicos que eu publiquei sobre esse tema. Então lá você vai ter acesso a mais informações e a mais referências bibliográficas sobre o assunto. Um deles foi publicado na revista Estudos Linguísticos aqui de São Paulo e o outro no LL Journal de Nova York. E é isso aí. Se você gostou, não se esquece de se inscrever no canal e até o nosso próximo encontro.